que tem como tema o seguinte: o que precisamos saber sobre a igreja. Amém? Tá? E nós já aprendemos que Paulo dividiu a igreja em três metáforas, né? Tá? Em três figuras, como família, campo e templo. Nós estamos estudando ela no sentido família. Então, o primeiro tópico é: a igreja é a família de Deus, que vai do 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Tá certo? Nós também falamos que Paulo tinha como alvo na família a maturidade, no campo a quantidade e no templo a qualidade. Amém? Tá? E dentro desse tópico, a igreja é a família de Deus, nós estamos aqui no primeiro subtópico. A imaturidade e a carnalidade são resultado de dois fatores de Coríntio. Amém? Quer dizer, dois fatores resultavam na imaturidade e na carnalidade da igreja de Coríntios. O primeiro, revelado pela dieta. Amém? Revelada pela dieta. E hoje nós aprendemos a respeito disso. Amém? Quer dizer, o crente imaturo, o crente criança, a comida dele é leite. O crente maduro, o crente adulto, ele come carne. Tá? Então, quando Paulo fala de carnalidade, de imaturidade e de maduro, ele estava relacionando as duas pessoas pela dieta, leite e carne, tá? E hoje nós vamos falar sobre a consequência de relacionamento mal orientados. Então vamos lá. Os dois fatores que resultam a imaturidade e a carnalidade da igreja de Corinto. O primeiro fator foi que a imaturidade e a carnalidade foi revelada pela dieta. Amém? Segundo fator, amém? Que a imaturidade e a carnalidade da igreja de Coríntio era resultado da consequência de relacionamentos mal orientados. Amém? Mal orientados. Então, se o crente entra por um caminho errado, amém? Ele entrar por um caminho de grupos e assim por diante, coisas que nós vamos ver aqui agora, tá? Ele vai se tornar uma criança, vai se tornar imaturo, vai provar que está andando na carne. Mas vamos lá, que o que vale aqui é a leitura da palavra, o comentário, amém? E depois eu coloco o que eu penso, tá certo? Nós vamos fazer a facilitação. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, foi o que nós estudamos ontem. Deixa eu pegar o óculos aqui, porque sem óculos não dá. Vamos lá. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Amém? Leite e não alimento sólido. Tinha que tomar leitinho porque ainda eram muito imaturos. Eram crianças espirituais. Tá? Não tinha maturidade suficiente para comer uma comida mais sólida. Versículo 3. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Amém? Tá? Então nós vamos ver aqui, então, esse segundo fator que mostra a imaturidade e a carnalidade da igreja de Corinto. Vamos lá. Relacionamentos mal orientados. A imaturidade é conhecida
quando os crentes deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. Um crente imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, cava abismo nos relacionamentos. Amém? Tá? Em vez de andar junto, andar em união, fica separando membros para formar o seu grupejo, para formar o seu grupinho, tá? E isso é um problema muito sério. Isso revela a imaturidade, a criancice, né, dentro da igreja. A igreja tem que andar unida, tem que andar junto. O rebanho tem que andar junto. As ovelhas têm que andar junto. Não pode andar separado. Quando começa a formar grupinhos e separação, se torna um caos muito sério. Em vez de ser um ministro da reconciliação, está sempre se envolvendo em intrigas e contendas, formando partidos e grupos dentro da igreja. Amém? Em vez da pessoa ser um ministro, né, alguém a serviço do Ministério da Reconciliação, não. Ele está sempre se envolvendo em intrigas e contendas, formando partidos e grupos dentro da igreja. Amém? Como tem gente que gosta de intriga, né? Como tem gente que gosta de confusão, como tem gente que gosta de criar situações, amém, que traz divisão para dentro da igreja. São pessoas imaturas, que não sabem trabalhar em prol da unidade da igreja. Tá? Ele cria ou segue facções dentro da igreja, em vez de laborar pela paz. Paulo usa a palavra népios, criança, amém? É daqui que vem a palavra neófito, né? Para designar os crentes de Coríntios. O cristão carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito, aquele que não discerne todas as coisas espiritualmente. Talvez se refira ao fato de eles provocarem divisões na igreja, seguindo líderes humanos, não discernindo a vontade de Deus ao utilizar diferentes instrumentos na sua obra. Amém? Fica procurando homens para dirigir a sua vida. Amém? Em vez de buscar um direcionamento por meio de Cristo, deixar Jesus Cristo dirigir sua vida, gosta de ser dirigido por homem. Não é verdade? Tem muito assim, viu? É muita gente assim. A palavra usada por Paulo para carnais, no versículo 1, é sarkinoi, feito de carne. Mas a palavra usada no versículo 3 é sarkikoi. Amém? São duas palavras gregas que falam de carnais, mas diferentes. Tá? Uma é sarkinoi e outra é sarkikoi. Tá? Sarkinoi é feito de carne. Sarkikoi, dominado pela carne. Amém? Tá? Uma fala do corpo físico, a outra fala do corpo do pecado. Tá? Sarkinoi é o corpo físico, feito de carne. Sarkikoi, amém? Fala do corpo do pecado. Amém? Tá? Não é o corpo da carne, é o corpo do pecado. É a natureza pecaminosa. Leon Morris, é um teólogo, diz que o sufixo inos significa feito de. Assim, em 2 Coríntios 3, tábuas feitas de pedra, litinos, são contrastadas com as feitas de carne, sarquinos. Em vez disso, o sufixo ix significa caracterizado por. Amém? É meio complicadinho, né? Esses termos gregos assim, não é muito fácil de compreender, tá? O que é interessante você saber é que às vezes a palavra carne na Bíblia fala do corpo físico, do corpo carnal, do corpo da matéria, amém? Tá? E às vezes a palavra carne quer dizer pecado, quer dizer natureza pecaminosa, tá? Continuando.
Se na primeira palavra eles eram carnais, porque não haviam crescido pela falta de alimento sólido, na segunda palavra há uma censura moral. Amém? Tá? Então vamos ler o texto aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. Aqui a palavra do versículo 1 é sarkinoi, amém? Feito de carne. Quer dizer, vocês ainda são, fisicamente, vocês ainda são criança. Mentalmente, vocês são criança. Vocês não cresceram ainda, não se desenvolveram mentalmente, tá? Aí no versículo 3, é dominado pela carne, ó. É o 3 aqui, é o que nós estamos estudando, ó. Versículo 3. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, quer dizer, vocês ainda vivem debaixo, amém, da natureza pecaminosa, quer dizer, o pecado ainda tem domínio sobre a vida de vocês, tá? Amém? Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, quer dizer, a natureza carnal, amém? O sentido de o pecado, a natureza do pecado, ainda domina a vida de vocês. Então, primeiro Paulo fala do físico, né? Vocês não cresceram fisicamente, mentalmente, vocês já são criança. Segundo, ele fala, olha, vocês são carnais, quer dizer, vocês ainda estão dando lugar, amém, para o pecado, para a natureza pecaminosa. Vocês já deviam ter vencido isso, já deviam ter parado de praticar esses atos, esse comportamento. Vocês deviam ter crescido já, né? Tá. Se na primeira palavra eles eram carnais, porque não haviam crescido pela falta de alimento sólido, na segunda palavra há uma censura moral. Amém? Moral. Eles eram carnais porque andavam segundo a vontade da carne, segundo a vontade da natureza pecaminosa. Eles ainda davam lugar ao pecado. Fritz Heinecker diz que sarkikoi denota uma relação ética e dinâmica. É o ponto de vista orientado para o ego, aquilo que persegue os próprios alvos, numa independência autossuficiente de Deus. Amém? Tá? Quer dizer, dando lugar à carne, amém? E sendo notado um comportamento de intriga, de briga, de inveja, quer dizer, o comportamento de intriga, de inveja, prova que essa pessoa, ela está dando lugar ao pecado, tá? Ela está dando lugar ao pecado. E ela não cresceu ainda o suficiente, amém? Para vencer esse tipo de comportamento. Mas deveria ter crescido já. Já deveria ter vencido esse comportamento, tá? Paulo chama os crentes de Coríntios de carnais, pois eles estavam criando partidos dentro da igreja e seguindo a filosofia do mundo em vez de seguir a orientação da palavra. Amém? Tá? É por isso que dentro da igreja não pode haver oposição. Amém? Tá? Tem gente que quer levar para dentro da igreja um sentido meio de país, né? Ah, o Brasil é democrático. O Brasil é democrático, verdade, mas a igreja é teocrática. Quem manda na igreja é Deus. Amém? E se Deus não estiver satisfeito com a liderança, ele põe para fora a liderança. Pode ter certeza disso. Amém? Tá? Mas Deus tem meios de colocar a liderança para fora, tem meios de chamar a atenção da igreja, ou de chamar a atenção da liderança da igreja. Tá? Agora, a pessoa, o crente, que foi chamado para andar humildemente, para andar em submissão, para andar em sujeição, começa a andar na carne, aí ele começa a trazer o mundo para dentro da igreja. Aí ele acha que porque no Brasil é democracia, a igreja também tem que ser democracia. Olha, amados, nós podemos dentro da igreja até ser democráticos em algumas áreas, amém? Só que, amém, na questão política da igreja, a igreja é teocrática.
Amém? Deus é que comanda, Deus é que manda. E o crente tem que se sujeitar, o crente tem que submeter. Não tem jeito não. Amém? E o próprio pastor tem que entender isso. Ele recebe de Deus as ordens. Né? O pastor não é mandado pelo povo. Por quê? Porque o pastor ele não está no regime democrático. Ele está no regime teocrático. Amém? Mas ele também tem que ter a sensibilidade de entender que muitas das vezes Deus está falando com ele por meio do povo. Né? Então ele precisa ser sensível e entender, amém? O que o povo está querendo, o que o povo está pedindo, tá? Para ver se ali não está a direção que Deus está dando para ele. Agora o povo também tem que entender que tem que ser sujeito e submisso ao pastor na liderança. Amém? E não fazer oposição ao pastor. Toda pessoa que faz oposição ao pastor dentro da igreja, ela tem a tendência de criar grupos, ela tem a tendência de dividir a igreja. Amém? Tá? Porque pastor não pode trabalhar na igreja com oposição. Ele não é político. Amém? Ele não é deputado estadual, deputado federal, ele não é prefeito, governador, presidente da república. Amém? Ele é um líder a serviço de Deus. Tá? Ele está ali para atender a Deus. Então, os membros da igreja precisam entender a forma teocrática da igreja. Senão vai virar uma confusão a igreja. Vamos lá. Eles importaram esse tipo de pensamento mundano para dentro da igreja. Eles diziam, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas ou de Cristo. Amém? Cada um fazendo o seu partido dentro da igreja. Paulo então lhes diz, vocês são carnais, na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja. Amém? O teólogo David Prior, interpretando essa realidade na igreja de Coríntio, diz que naquela igreja havia pouco amor e muita competitividade. Amém? Pouco amor e muita competitividade. Né? Uma verdadeira competição. Olha, é um caos sério, né? É um caos sério. Por isso que a igreja, quando tem mais de um pastor, amém? Ela precisa ter a maturidade para conviver com 2, 3, 4 pastores dentro dela. Amém? Porque não é porque a pessoa tem o título de pastor que ela tem a liderança da igreja. Amém? Existe o pastor que tem a liderança da igreja. E existem os outros pastores que são auxiliares, que eles têm que estar submissos ao pastor que tem a liderança da igreja. Porque se um desses pastores começar a formar grupinhos, tá, vai dividir a igreja. Esses grupinhos, daqui a pouco vai passar a ideia de que esse pastor tem que sair e formar a sua própria igreja. Percebe? Tá? E aí vai dividir a igreja, vai dividir o corpo. Entendeu? Então não pode. Tem que ter muito cuidado. Tá? E por causa do mundanismo e da carnalidade, é que se formam esses grupinhos dentro da igreja. Os partidos dentro da igreja são sinal de imaturidade e de carnalidade. Hoje há muitos cismas e rachas dentro das igrejas porque os crentes são imaturos. Muitos pastores atualmente se tornam caudilhos das igrejas, porque são carnais e andam segundo os homens e não segundo o Espírito de Deus. Há obreiros impostores que se arrogam como donos da igreja e tratam a noiva do Cordeiro como sua propriedade pessoal. Essa atitude é uma blasfema usurpação. Amém? Olha, amado, eu sempre pensei dessa maneira. Amém? E quem trabalha comigo, quem é membro da minha igreja, pode testemunhar. Eu sempre falei isso. Amém? O dono da igreja é Jesus. Amém? Tá? Põe o seu coração em Jesus, não é em mim, não.
Eu nunca mandei ninguém colocar o coração em mim. O coração tem que estar em Jesus. Eu sou apenas uma peça de Deus, amém? Tá? Na administração do seu corpo. Eu sou apenas alguém que Deus colocou para formar um corpo, amém? Tá? E administrar esse corpo segundo a sua vontade, buscando o seu querer. Tá? E eu sei que eu não sou eterno, amém? Só que enquanto eu estiver vivo, eu tenho que direcionar esse grupo todo que está aí, eu tenho que direcionar para Cristo. Amém? Tá? E se um dia eu for substituído, tá? Porque eu não sou eterno, ele vai ter alguém para colocar no meu lugar, porque a igreja é dele. Ele é o responsável pela igreja. Ele nunca deixa a igreja sem pastor. E a igreja precisa entender isso. Ela precisa entender. Né? Então, às vezes as pessoas se aproximam da igreja, tá? E elas vêm com seus inconformismos. Tá? Mas em vez de elas serem curadas, serem tratadas, serem curadas e serem colocadas na igreja, não, elas querem continuar doentes. E com seus inconformismos. Amém? E quer trazer o cisma para dentro da igreja e o racha. Tá? Porque quer impor seus pensamentos. E aí, meu irmão, se o pastor for frouxo, essa pessoa acaba criando um grande problema para essa igreja. Né? Tá, vamos lá. Nós precisamos estar muito atentos a isso. O alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é a maturidade. Nós não temos que seguir homens. Nós temos de seguir o Senhor da igreja. Nós não temos de colocar nenhum líder da igreja num pedestal. Amém? Aleluia e glória a Deus. Não temos de promover o culto à personalidade. Jesus é o fundamento, o edificador, o dono e o protetor da igreja. Somente Ele é digno de receber a honra e a glória na igreja. Amém? Tá? Então, a igreja, ela precisa buscar a maturidade, tá? E ela começa a demonstrar a maturidade na medida que ela vai crescendo no amor, amém? No amor, primeiro, no amor a Deus, segundo, no amor ao próximo, tá? Quem está unido pelo amor, quem está unido por essa graça chamada amor, tá? Ele coloca Deus acima de todas as coisas. Então ele não coloca o líder acima de todas as coisas. Ele coloca Deus acima de todas as coisas. Ele tem a visão, amém, de que o seu verdadeiro líder é o Senhor Jesus Cristo. E que aquela figura chamada pastor, amém, é uma figura apenas, tá? Da representação da liderança de Jesus aqui na terra. E essa figura chamada pastor, ela tem que estar o tempo todo, amém, sendo direcionada por Jesus. E ele mesmo tem que estar sempre apontando Jesus como a única liderança da igreja. Tá? Então, se por acaso o pastor começa a achar que ele é o líder da igreja, ele é o dono da igreja, amém? E querer mandar na igreja como se fosse o dono, o patrão, pode ter certeza que ele vai ter problema com Deus. Ele vai ter um sério problema com Deus. Agora eu vou dizer uma coisa, irmãos. Como tem crente que gosta de pastor assim? Amém? Como tem crente que gosta de patrão, de pastor patrão. Amém? Ele gosta do pastor patrão. Né? Ele não consegue ver o pastor pastor. Ele gosta de ver o pastor patrão. O pastor que é o dono da empresa. Né? E aí, meu irmão, vai sofrer. Porque uma hora o patrão vai dar uma ordem meio carnal para ele, né? E aí ele vai se machucar, ele vai se ferir. Amém? Tá. Então Paulo ele deixa muito claro que a imaturidade da igreja de Corinto,
era os relacionamentos, tá? Os relacionamentos mal orientados, tá? Em vez de ter um relacionamento que buscava a unidade da igreja, amém? O corpo, amém? Amando um ao outro, né? Vivendo em unidade, tá? Amém? O corpo amando a Jesus como seu único líder, tá certo? Não, né? Eles colocavam alguém em posição de destaque, esse tem que ser amado, porque esse é o grande líder da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou daquele outro, amém? Tá? Não, meu irmão, somos todos de um só, Jesus Cristo, Senhor da igreja, tá? Outra coisa, amém? Você precisa ter a visão e enxergar. Não ande em grupinhos, amém? Cuidado quando você não está um líder que começa a puxar você para fazer um grupinho, amém? Esse líder está usurpando a noiva do Cordeiro, tá? Ele está usurpando a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque ele está já mal intencionado. Ele está tirando você, desviando você, amém, da unidade, do amor em unidade. Tá? Ele está puxando você para formar uma igreja separada daquela que você está. E você tem que ser esperto, amém? Tá? Porque isso é atitude de crente carnal, de crente imaturo, que não consegue entender e compreender, amém, essas coisas. Tá certo? Então tá aí, amém? Tá aí, acabamos mais essa palavra aqui. Nós acabamos esse primeiro tópico. A igreja é a família de Deus. Família, o alvo é a maturidade. Amém? Dois fatores resultam a imaturidade e a carnalidade. Primeiro, a imaturidade e a carnalidade, amém, resulta, tá, da dieta. Ela é revelada pela dieta. Leitinho, amém? Leitinho. Segundo, consequência de relacionamentos mal orientados. Pessoas que trabalham para dividir a igreja. Pessoas que trabalham, amém, para formar grupinhos separados, paralelos. Pessoas que estão cheias de invejas. Pessoas cheias de um coração factuoso, né? Então, quando você identificar esse tipo de pessoa andando ao redor, você vigia, toma cuidado, amém? Para você não entrar por esse caminho. Vamos lá. Vamos agora para o segundo tópico. O primeiro, a igreja é a família de Deus. O segundo tópico, pessoal, a igreja é a lavoura de Deus. A igreja é a lavoura de Deus, tá? A igreja é um campo e o seu alvo é a qualidade, amém? Ou seja, a quantidade. A igreja é a lavoura de Deus, tá? A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Vamos ler o versículo 5, 6, 7, 8 e 9, amém? 5, 6, 7, 8 e 9. É onde está essa palavra. 1 Coríntios 3, versículo 5, diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos. Amém? Tá? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Amém? Quem atribuiu o ministério a eles? O Senhor. Tá? O Senhor deu para eles o ministério. Mas o ministério não é deles. O ministério é de Jesus. Amém? O serviço e a obra é de Jesus. Nós estamos apenas dando continuidade, né? Tá? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Quer dizer, cada um teve a sua função, amém? No trabalho da lavoura de Deus, né?
Amém? Cada um teve a sua função. O que Paulo fez? Olha lá. Eu plantei. Paulo diz que foi ele que plantou. Foi ele que semeou. Amém? O que Apolo fez? Apolo foi lá e regou, jogou água na planta. Mas quem foi que deu o crescimento? Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Aleluia e glória a Deus. Não é o pastor que dá o crescimento. Você veja como as pessoas se enganam. Amém? Olha, o ministério do pastor fulano de tal é grande. Não. Amém? O ministério do Senhor Jesus é grande. Aleluia. Tá? Agora, ele deu a responsabilidade do pastor fulano de tal administrar o ministério dele, que é grande. Amém? Né? Olha, Deus é na vida daquele pastor, porque olha o tamanho do ministério dele. O tamanho da igreja. O tamanho da igreja dele. Não, está errado. A igreja não é dele. Amém? Ele vai morrer e vai embora, querido. Vai colocar outro lugar dele. Por quê? E o ministério continua. Porque o ministério é de Deus. O ministério de Deus, a igreja de Deus, o serviço de Deus. Agora, ele está ali, cumprindo uma função. Amém? Tá? Paulo, ele foi lá e plantou, semeou. Apolo foi e regou. Amém? Mas quem deu crescimento foi Deus. E o que faz o pastor? O pastor, amém, de uma igreja grande? Manutenção da plantação. Amém? Ele é aquele que vai administrar a manutenção, amém, da fazenda. Sabe? A manutenção da fazenda, da lavoura. A lavoura é uma fazenda, irmãos. Está entendendo? Aleluia e glória a Deus. Aquela fazenda é do Senhor. Agora, depois que ela está montadinha, tudo feitinho, tudo no seu lugar, o que ela precisa apenas? Manutenção. Manutenção. Só precisa da manutenção. Aleluia. Glórias a Jesus. Como as pessoas não conseguem entender o trabalhar de Deus por meio da igreja. Complicam tudo. Complicam tudo. Vamos lá. Versículo 5 já foi. Versículo 6 já foi. Versículo 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Aleluia. Olha aí, Renata. Tá vendo, Renata? Olha aí. Quem pensa que é alguma coisa não é nada. Né? Olha, eu tenho uma igreja de 1000 membros. Tenho 100 pastores na minha mão. Tu não tem nada, meu querido. Tu não tem nada. Tu vai morrer e vai deixar para outro. Até a mulher vai ficar para outro. Amém? Ela vai ficar viúva e talvez ela vai querer outro para dar continuidade à vida dela. Né? Tu não tem nada, meu irmão. Tudo pertence ao Senhor. Ah, eu aprendi isso aí cedo, irmão. Aprendi muito cedo isso. Tudo é do Senhor, pastor. A gente está aqui, mas nada é nosso. A gente não leva nada. Não é? Tudo é emprestado. Exatamente. Aqui, ó. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Se tem alguém que tem que ser glorificado nisso tudo, é Deus. Né? É Deus, somente Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que planta, o que rega, tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Amém? Tá? Vai ser recompensado. Deus vai abençoar quem plantou, quem regou e quem está dando a manutenção. Quem está fazendo a manutenção também vai ser recompensado. Né? Também vai ser recompensado. Né? Então a pessoa acha que ele é o dono da plantação. Não tem. A plantação, amém? O dono é Jesus, meu irmão. O dono é Jesus. Tá? Os pastores estão administrando a plantação. Estão apenas fazendo a manutenção. Né? Teve aquele que veio e semeou, teve aquele que veio e regou, amém? E tem aquele que vai fazer a manutenção. Vamos lá, versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ó,
pois nós somos cooperadores de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, que nós, apóstolos, nós obreiros, nós líderes, apenas somos cooperadores de Deus. Somos apenas um operário a serviço de Deus. Um operário com Deus. Cooperador é operário com Deus. Somos apenas um operário com Deus. Nós apenas efetuamos a operação que Deus pediu para a gente efetuar. Né? Amém? Tá. E a igreja? O que é a igreja? A igreja é a lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Olha, aquela igreja tem 1000 membros. E é o pastor fulano de tal que é o bam, bam, bam lá. Coitado dessa igreja. Lá tem um bam, bam, bam. Dá dó daquela igreja, né? Amém? Olha, em compensação ali na esquina, tem uma igrejinha pequenininha. Amém? E o bam, bam, bam lá é Jesus. Jesus é o bam, bam, bam lá. Amém? A igreja é pequenininha, mas o dono é Jesus. A igreja é grande e o dono é o fulano de tal. Né? O fulano de tal é o dono. Ah, meu irmão, tem muita gente enganada. Tem muita gente que precisa entender o que é a igreja. E como se administra essa igreja, né? Tá? Vamos lá. Nós já fomos até o 9, né? Vamos entrar aqui no comentário. Vamos facilitar o comentário. Amém? Temos que estar bem fundamentados em Jesus Cristo, está dizendo a Ana Magalhães. Verdade, Ana. Se não tiver bem fundamentado em Jesus Cristo, vai se perder. Vai se perder, vai se tornar escravo. Amém? Vai encontrar patrão por aí. Amém? Em vez de servir a Deus, vai servir o homem. Tá? Vai encontrar patrão por aí. Então, tem que tomar cuidado. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Paulo mostra agora que a igreja é o campo onde Deus semeia. Amém? Cristo comparou o coração humano ao terreno onde a semente da palavra é semeada. Vamos ver aqui? Mateus 13, versículo 10. Mateus 13, versículo 10. Oh, meu Deus, como eu gostaria que a Renata tivesse atenta aqui. Mateus 13, versículo 10. O celular saiu tudo aqui, ó. Estou tentando arrumar ele. Mateus 13, versículo 10. Eu não estou conseguindo entrar. Diz assim. Vamos lá. Mateus 3, versículo 10. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Versículo 18 ao 23. 18. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-se infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Aleluia. Essa é a parábola do semeador. A igreja é como um campo que deve produzir frutos para Deus. Jesus disse que cada um de nós é ramo da videira verdadeira. João 15, versículo 1.
Amém? Eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. João 15:1. Vamos lá, vamos conferir, porque é sempre bom conferir a palavra de Deus. Né? João 15, versículo 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Amém? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Né? O propósito do ramo é produzir frutos. Se ele não produzir frutos, é cortado e lançado fora. Tá? A tarefa do ministério é cultivar o solo, semear a semente, regar a planta e fazer a colheita dos frutos. Amém? Então vamos lá, vamos para a prática. Amém? Vamos para a prática. Tá? Você é um campo a ser semeado. Tá? Então você é alguém que não conhece a palavra de Deus ainda. Então eu miro você, eu miro você. Opa, ali tem um campo bom para me semear a palavra. Então eu vou ali jogar a semente. Olha, Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Você precisa aceitar Jesus como Salvador. O teu coração é um terreno. Amém? O que acontece com ele? Ele vai e aceita a palavra. Aceita a semente. A semente é plantada dentro do teu coração. A semente da palavra de Deus. Ela começa o quê? A germinar. Começa a crescer. Tá? Amém? Tá. Então, em primeiro lugar, teve o ministério que semeou. Agora tem o ministério que vai cultivar. Cultivar. Amém? Vai preparar o terreno. Amém? Depois de preparar o terreno, vai semear, né? Então, vai cultivar. Amém? Ele cultiva o solo. Então, prepara o terreno e vem o semeador e semeia naquele terreno. Olha, irmãos, antes de uma pessoa ser ganha para Jesus, tem que ter alguém que prepare o terreno. Amém? Que é o mais difícil. Porque às vezes o terreno é meio duro. O terreno está cheio de pedra, o terreno está cheio de resto de árvore, né? Cheio de raízes, de árvores velhas. Olha, cheio de toco, tem que arrancar esses tocos, arrancar essas pedras, preparar o terreno para poder semear, amém? Fazer a terra, afofar a terra, amém? Tá, cultivar o solo não é uma coisa fácil, amém? Mas o ministério tem que fazer isso. Alguém que tem o ministério de cultivar o solo, precisa cultivar o solo. Aí vai o outro. O que o outro vai fazer? Amém? O solo está cultivado, vai o outro e semeia. Amém? Tá. Ele semeia o quê? Semeia a semente. Ele vai lá e semeia a semente. Aí vai o outro e faz o quê? Ele rega o solo com a semente. Amém? Porque o solo precisa ter água, precisa estar fofinho, para que a semente possa fluir. A água bater na semente, abrir a casca da semente, amém? O germezinho da semente que está lá dentro possa receber essa água e ele começa a sair, né? E virar uma plantinha, tá? Depois que ela regou e ela foi crescendo, precisa regar, precisa trabalhar ela, até que ela cresça, amém? E qual é o propósito dessa planta crescer? O que eu espero dessa planta crescer? Poxa, eu cultivei o solo, semeei a semente, amém? Estou regando a planta está crescendo e eu regando, a planta crescendo e eu regando. Na esperança do quê? O que eu espero dessa planta? Que ela dê frutos, amém? Que ela dê frutos, que ela produza. É isso que Deus espera do crente, amém? Aleluia! É isso que Deus espera do crente. Então Deus colocou alguém na tua vida para cultivar o teu coração, preparar o teu coração. Aí ele veio outro e colocou para jogar a semente no teu coração. Aí ele veio e colocou outro para regar o solo e a semente. Amém? Tá? E aí ele vai vir outro e vai
colher o fruto, aí é quando você já amadureceu, já virou uma árvore frutífera, amém? Aí já envolve o teu trabalho, o teu serviço dentro da igreja, amém? É isso que Deus espera da gente, que a gente frutifique, que a gente cresça, amadureça e produza fruto, amém? Teve um processo, tá certo? Teve um processo, mas a lavoura é de Deus, aleluia. Você pertence ao Senhor, a igreja pertence ao Senhor, a igreja é uma grande fazenda, amém? É uma grande lavoura, onde está a plantação do Senhor, né? Tu lembra o dia que você sonhou com o lugar, Renata? Que só nascia chuchu? Lembro que nós estávamos numa igreja, lembra? É. Aí na hora assim, a gente subia, chegava lá naquele templo, aí dizia assim, agora nós vamos colher os frutos, lembra? A gente estava tipo assim, querendo colher os frutos. Quando a gente olhava a plantação toda, a gente via as folhas, aí quando a gente mexia assim, só tinha chuchu. Lembra? Aí eu falei, Valmir, esse povo só tem isso de fruto? Chuchu. Só chuchu. Chuchu não tem sabor, não tem gosto nenhum. Chuchu é um legume comum. Amém? Aleluia. É uma igreja. Nessas condições. É uma igreja que gosto. cultivou crentes comuns, crentes sem gosto, sem sabor. Amém? Dá para fazer uma salada de chuchu. Chuchu dá para fazer algumas coisas, Renata. Fizer colocar um temperozinho, só né? O chuchu é assim, ele não tem sabor nenhum. Não tem. Entendeu? Por exemplo, se você pôr algo junto com ele que pega o sabor. Ele não tem sabor. Ele que pega. Não dá para viver só de chuchu, né? Não, entendeu? Chuchu é bom, tem várias propriedades, mas... Eu sei que realmente aquela igreja era difícil, um povo difícil, que só Jesus sabe. Nós somos como obreiros que trabalham nesse campo, e esse campo é a própria igreja, amém? É a própria igreja, aleluia. Ah, mas a minha igreja é pequena. Irmãos, se Deus quer me dar para mim, amém, uma lavoura pequena, louvado seja o nome do Senhor. Ele dá o que Ele quiser. A lavoura é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele acha que o meu poder de responsabilidade, de compromisso, de administração, amém, é para administrar 40, eu vou administrar 40. Se Ele achar que um dia que eu posso administrar 100, eu vou administrar 100. Se Ele achar que um dia eu posso administrar 500, eu vou administrar 500. Amém? E se Ele achar também um dia que eu não posso administrar nada, amém, Ele simplesmente me tira e eu vou sair. Acabou. Amém? Por quê? Porque a lavoura é dele, o trabalho é dele, o serviço é dele. Está entendendo? E eu tenho que me conformar. E eu tenho que entender isso. Né? Na igreja há diversidade de ministérios. Há aqueles que preparam o terreno, os que regam o que foi semeado e aqueles que colhem o fruto na hora da colheita. Quais são as lições que Paulo está ensinando? Vamos aprender. Tem pelo menos 4 lições aqui para a gente aprender. Que horas são? Ih, já são 5 para as 6. Não dá tempo não. Amém? Tá? Amanhã não. Segunda-feira eu entro nessa lição. Nós vamos aprender aqui pelo menos 4 lições sobre a igreja como plantação de Deus, como a lavoura de Deus. Vamos aprender pelo menos 4 lições a gente vai aprender aqui. Tá? A primeira é, Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Amém? Tá? Ele vai totalmente esvaziar essa conversa de que alguém é melhor do que o outro. Amém? Tá? Cada um tem a sua função. E se cada um fizer bem a sua função, a igreja cresce, se desenvolve, amém? Ela amadurece, ela frutifica e ela é uma bênção. Amém? Tá? Que Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Tá? Amém? Eu sei que às vezes a gente se atrapalha um pouquinho aqui, tá? Porque quando entra na palavra, no grego, né? No grego, fica um pouco esquisito a lição, né? Mas aí a gente tem que falar, porque para dar o sentido realmente ao que é aquela palavra.
Porque às vezes uma palavra em português, ela quer dizer duas no grego. Então a gente precisa entender. Quando a palavra carne quer dizer carne no corpo, corpo físico, e quando a palavra carne no grego quer dizer natureza pecaminosa. E só quando você entende o grego que você pode entender quando está dizendo uma coisa e está dizendo outra. Entendeu? Tá? Amém? Que nós possamos sair hoje com a lição. Amém? E a lição que nós aprendemos hoje é cuidado, 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 amém, de se juntar com pessoas que querem dividir o corpo de Cristo. Cuidado com pessoas que se acham que são dono da igreja. Amém? Cuidado com pessoas que formam grupinhos dentro da igreja. Busque a unidade da igreja. Seja submisso ao seu pastor. Amém? Se sujeite à liderança e à administração da sua igreja. Não seja você o causador de uma divisão no corpo de Cristo. Você corre um perigo muito grande de ser usurpador, sabe? E Deus tratar com você de uma forma muito séria, tá? Então tome cuidado, amém? Porque dividir uma igreja é pecado. Ninguém divide o corpo de Cristo. Ninguém divide o corpo de Cristo, amém? Tá? Então não causa divisão, não seja causador de divisão na igreja. Deus te abençoe, que Jesus possa falar melhor ao teu coração. Pastora Renata, você faz uma oração? Faço sim. Segunda-feira eu estou de volta, amém? Segunda-feira a gente vai tratar, tem coisa boa.